Pode tomar seu assento. Glórias nós damos a Jesus. Mas chegando no final do ano, a igreja já vai entrando em recesso aos poucos. Membresia viaja, outros já, familiares chegam, eles ficam com a família em casa. Mas nós, o pastor, tem que estar aqui até no último dia. Se não tiver, o pastor já foi viajar. Se o pastor viaja primeiro, a igreja, amigão, não parece ninguém, pode fechar a igreja. Mas glória a Deus, você está rindo, né, Davi? É que tem um ditado: se o pastor senta, a igreja deita. Se o pastor deita, a igreja dorme. Então, o pastor tem que sempre estar aqui. Pela glória de Jesus. Mas nós estamos aqui para encerrar o ciclo do ano dos cultos dos obreiros. Os varões obreiros, irmãos. Essa palavra obreiro, ela é muito forte para o dia que nós nos alistamos a ser obreiro. Então eu queria que vocês que são obreiros, talvez nos visitem aqui também como obreiro, nos assistam como obreiro. Eu queria que no final de ano agora, e antes de fechar o ciclo para 2025, começar em 2025, você fizesse uma análise de que obreiro você foi na casa de Deus. Que obreiro você foi na casa de Deus. Se a igreja dependesse de você como obreiro, ela estava bem servida ou ela estava mal servida? Seja realista para você mesmo, porque não tem ninguém melhor para nos conhecer a não ser Deus e nós mesmos. Nós podemos até mascarar para os outros, mas para Deus não. Mascarar, como é que é mascarar? Mascarar. Pode até fazer isso, mascarar, mas para Deus. E você, quando coloca a cabecinha no travesseiro, a consciência fala: você podia se esforçar mais. Aí agora vem para você que não é obreiro, mas é um membro da igreja. Seja daqui, seja de outra que nos está nos visitando, seja aí que está assistindo pela live. Se eu fui um bom membro, se a igreja dependesse de mim como membro, as portas será que estariam abertas ainda? Para refletir. Porque no dia de situações, todo mundo procura uma portinha para entrar e ouvir Deus falar. Mas e se você não é um bom membro, como que você vai achar uma portinha? Então é hora de nós fazermos uma autoanálise da nossa vida, como obreiros, como servos de Deus, como membros de uma igreja, do corpo de Cristo. Não fique esperando o ano virar para ano que vem eu vou melhorar. Não, irmão. Você tem que melhorar a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse momento. Sermos membros, obreiros, seja lá o que se for, sermos pessoas que se esforcem na seara, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Então, eu trago um despertamento para você aqui nessa noite, para as autoanálises, porque vai chegando no final de ano, nós vamos fazer um reconhecimento de tudo, um balanço, uma retrospectiva. E aí? Da sua empresa, da sua vida pessoal, da sua vida como humano aí fora mesmo, como um crente espiritual, como amigo, como filho, como mãe, como pai, seja lá o aspecto que você tem que fazer uma retrospectiva e nós vermos o que erramos e buscarmos a melhorar, sermos melhores, que seja um final para um início totalmente diferente da sua vida. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 4. Pode entrar, abra a porta para ele entrar, assistir o culto aí, abra a porta, isso, venha ouvir a palavra, isso, senta aí, você está na casa do Pai, Deus te abençoe, isso, Mateus capítulo 4, versículo por de número 4, é o tema para essa noite, proposto ao meu coração. Sei que o tema proposto para a palavra introdutória foi 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu quero trazer uma palavra
no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 4. Assim como você está mesmo sentado, nós lemos a palavra de Deus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão, mas de toda. Mas respondendo, disse: está escrito, nem só de pão, mas de toda. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Nós estamos diante de um texto lindo. Todos os textos são lindos. Mas esse texto, escrito pelo evangelista Mateus, ele retrata sobre uma situação ocorrida na vida de Jesus. Jesus, o nosso Salvador. O evangelista Mateus vai escrever os que demais evangelista não escreve. O evangelista Mateus, ele vai discorrer um pouco sobre a vida, sobre o batismo de Jesus e a tentação dele no deserto. Já o doutor Lucas, ele vai enfatizar sobre o nascimento de Jesus, o menino Jesus. Já os outros demais, Marcos, João, vai dizer acerca do batismo algo bem rápido. Se vocês lerem nos evangelhos demais, vocês vão ver que eles vão dar uma passada bem rápida e já vão falar sobre outro assunto. João nem muito vai falar. João vai falar que o verbo que se fez carne habitou no meio de nós. Mas o evangelista Mateus, ele vai dar uma ênfase maior sobre Jesus sendo levado, conduzido pelo Espírito ao deserto. O evangelista Mateus vai abrir mais um leque para que nós venhamos enxergar e entender sobre as tentações da vida. Os momentos que as tentações elas vão vir até nós. Os momentos das tentações que nós vamos enfrentar, quando são eles e como serão eles. O evangelista Mateus, ele vai nos abrir o leque para que possamos entender que, para que nós venhamos vencer as tentações, nós temos que estar em comunhão com o Pai. Vou repetir isso. Para que nós possamos vencer a tentação, nós temos que ter uma linha direta com o Pai. E dentro disso, lendo esse texto, eu quero deixar um tema para que você possa entender o que eu quero falar com você nessa noite. A solução das guerras da vida. Grave isso. A solução das guerras da vida. Eu vim trazer para você hoje a solução do seu problema. Eu vim trazer para a sua vida hoje a solução do seu problema. Eu não tenho problema, graças a Deus. Então, porque você já está vivendo o que vai ser, o que está escrito. Quando nós pegamos esse livro, contendo 1189 capítulos, 31.102 versículos escritos aqui. 31.102 versículos de Velho a Novo Testamento. 31.102 comprimidos para você tomar de manhã. Quem é que toma um comprimido aqui de manhã? Ninguém? Quem é que toma um comprimidinho aqui de manhã? Rapaz, a galera tá tudo bem aí. Eu também tomo. Todo dia de manhã eu tenho que tomar um remedinho. Todo dia de manhã. Mas todo dia de manhã eu também tomo um remedinho espiritual. São 31.102 comprimidos para você tomar. Você não obedece o médico tomando esse comprimido? Eu estou lá tomando ele. Se esqueço de manhã, de tarde eu tomo ele. De noite esqueço, tomo ele, mas eu tomo. Porque ele diz que se eu não tomar eu posso morrer. Aí eu tenho medo de morrer, eu tomo o comprimido.
Aí você tem o medo de morrer, mas não tem o medo de ir para o inferno. Ixi, é verdade. Tenho medo de morrer físico, Jacques, mas não tenho medo de morrer o espírito para o inferno. E não se atenta ao que está escrito aqui. Não é fácil. Dividido, tem 66 livros. 66 livros. 66 livros. Sendo 39 do Velho e 27 do Novo. Não é isso? Os pregadores. Dividido, uma mini biblioteca você carrega. Uma mini receita para você tomar. Está aqui nas suas mãos. Tem remédio para ansiedade. Não andeis ansiosos, nem que comer, nem que beber, nem vestir. Lançai todas as suas ansiedades diante do Senhor. Está escrito. Está aqui. Está alegre? Cante louvores. Está triste? Vai orar. Não conte as suas coisas para os outros. Entra para o teu quarto, fala para o teu pai em secreto, porque em secreto ele vai te ouvir e vai te abençoar. Tem tudo aqui para você. Só não tem para quem não busca. Só não tem para quem não busca. Jesus agora, ele vai ser batizado por João Batista. Indo ao Jordão, João Batista o batiza. E a Bíblia diz que quando ele sai das águas, ele vê, Jesus vê o céu aberto, uma pomba desce em forma de, como espírito, né? Uma forma simbólica, a pomba desce sobre ele e uma voz disse, esse é meu filho, a qual me apraz. Não, você não entendeu. Olha o pai dizendo, esse é o meu filho, a qual me apraz. Jesus é batizado, Sebastião, e já vê o céu aberto, e vê a pombinha descendo, é uma forma simbólica do Espírito descendo sobre ele, e a voz dizendo, esse é o meu filho. Ei, ele já olha para o céu e está entendendo, eu tenho um pai. Eu tenho um pai, e ele disse que é o meu pai. E assim que ele é batizado, não é como nós, termina o batismo, nós vamos lá para a confraternização, come bolo, come pão, toma suco, café com leite, leite com Toddy, felicita a noite, entrega o certificado e aquela alegria. Jesus talvez passou por isso naquele momento de alegria, porque João Batista reconheceu quem era ele. Depois do batismo, talvez João Batista disse para ele, mas Jesus, você deveria ter me batizado, mas Jesus, tu és aquele que vai vir para a salvação da humanidade. E que eu sabe bater um papo ali, mas depois que tudo isso acaba, a Bíblia diz que Jesus é conduzido para o deserto. Você não entende por que depois que o culto acaba, você foi batizado, você passou no corredor, todo mundo aplaudiu, mas quando o culto acabou, que você foi embora, o deserto chegou. Aí tem gente que fala, eu não sei porque eu me converti, as coisas piorou. Ei, você é melhor do que Jesus? Ele foi para o deserto para ser tentado. Ele foi conduzido pelo Espírito e foi para o deserto. Sabe o que acontece? Depois de 40 dias jejuando, ele sente uma coisa que nós sentimos toda hora, não precisa nem 40 dias, né? Fome. Quem está com fome aí? Você está com fome? Fica tranquilo, depois você vai pagar para nós uma pizza, fica tranquilo, né? Tá bom? E ele falou que tá bom, ó, olha o tanto de gente aí, ó. Escute só. Quando ele estava na sua maior necessidade, quem aparece? O jabiruto, o diabo, o capiroto, seja lá como você chama ele. Na sua maior necessidade, quem aparece? O atrevido, o para frente, o que não foi convidado. Mas ele já estava lá. Só que ele não atacou Jesus no primeiro dia. Ele não atacou Jesus no segundo dia. Ele não atacou Jesus no terceiro dia. Ele não atacou Jesus no quarto dia. Ele só vai atacar quando o propósito estiver acabando.
Vou repetir isso. Ele só vai te atacar quando o propósito estiver acabando. Ele não vai vir no primeiro dia, mandar assim, porque você está focado. Ele não vai vir no terceiro dia, porque você está mais do que focado. Ele não vai vir no quarto dia, Heloísa, porque você está agarrado ali no propósito. Mas quando você está terminando, que a sua carne está fraca mesmo, que você já entendeu que a carne está fraca, porque tudo tem um momento, tudo tem um tempo para começar e para terminar, e é no término que Ele quer acabar com o seu começo. Você não está entendendo isso? É quando está acabando que Ele quer acabar com tudo que você começou. E Ele chega até Jesus no seu momento de fragilidade física. Ele vem até Jesus no seu momento de fragilidade física. Não no momento que a sua força física estava bem, não. Era na fragilidade física. O diabo nunca vai atacar você no espiritual, ele vai atacar no seu físico. Porque ele derrubando o teu físico, ele mata o teu espiritual. O diabo nunca vai falar assim, vamos ver quem ora mais. Vamos disputar. Vamos disputar quem jejua mais. Não, ele quer fazer você quebrar o espiritual. Observa isso. Você entra no propósito, eu não vou comer açúcar. Daqui a pouco chega alguém, ei, toma bala. Ei, toma um chocolate. Ei, toma. Ele quer quebrar com o seu espiritual, mexendo com o seu físico. Não tem como. E ele veio. A primeira coisa, a palavra que disse, quando você lê, e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus. A primeira coisa que ele veio atacar foi na identidade de Jesus. Mas 40 dias atrás, Jesus não ouviu uma revelação do profeta. 40 dias atrás, não foi um sonho nem uma visão. Foi Jesus vendo o Pai dizendo, esse é o meu filho amado, a qual eu me comprazo. Ei, Jesus sabia porque o Pai disse para ele. Jesus estava debaixo de uma palavra. Ei, 40 dias atrás eu ouvi uma voz, eu vi dizendo, esse é o meu filho. Não foi um recado, não foi um WhatsApp, não foi uma mensagem de solicitação no Instagram, não. Foi o próprio Pai revelando seu filho, dizendo, tu és o meu filho, tu és o meu filho. Ele estava debaixo de uma palavra. Vou melhorar isso. Tem gente que passa uma semana, recebeu uma palavra profética. Na outra semana vou desviar. Vou sair da igreja. Não tem identidade naquilo que Deus fala. Não fica seguro na voz de Deus. Se foi Deus que revelou, por que você está temendo a prova agora? Ele vai vir para atacar e desmoronar aquilo que foi lá no início. Ele vai vir para atacar e derrubar aquilo que você ouviu lá atrás. Mas se você tem identidade, mas se você tem convicção, mas se você tem fé, mas se você acredita, mas se você tem a certeza, oh meu Deus, pode ficar tranquilo, pode levantar todo o inferno, mas não vai te abalar. Se tu és o Filho de Deus. Ele veio na fragilidade física de Jesus. E de repente, parece que eu vejo o diabo falando e Jesus ouvindo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Outra coisa que ele tenta, atacar a sua espiritualidade. Porque quando ele não te derruba te exaltando, ele te derruba te criticando. O diabo tem duas formas de derrubar a pessoa. Primeiro ele tenta exaltar. Nossa, você é o cara, você é isso, pode colocar uma soberba. Mas ele viu que não entrou, ele vai começar a atacar em você em pontos fracos, tentando te criticar. Nossa, você faz errado, isso e aquilo. Você. Ele vai tentar te derrubar de duas formas. E muitas das vezes nós não entendemos isso. O ataque do inimigo. Nós olhamos e ficamos olhando para o humano e aceitamos a crítica e nos desfalecemos na caminhada. Mas eu vim aqui nessa noite como profeta de Deus
Dizer que eu estou pregando para uma igreja. Oh, eu estou pregando para uma igreja que está alicerçada na palavra de Deus, que está debaixo de uma palavra de Deus. Aí Jesus agora fala: agora chegou a minha vez. Sabe por quê? Crente é assim, ele ouve para depois falar. É por isso que tem muito crente que não está falando, porque não está entendendo, é porque não está ouvindo para falar. Primeiro você ouve, depois você fala. E quem está com comunhão com Deus sabe o que fala. Quem está com comunhão com Deus sabe o que responde. Quem está com comunhão com Deus sabe o que falar, pastor Giliardi. Quem está em comunhão com Deus não engole qualquer coisa. Quem está em comunhão com Deus não aceita qualquer coisa. Quem está em comunhão com Deus não cai nas armadilhas do diabo. Quem está em comunhão com Deus não deixa o diabo afrontar. Ele vai dizer uma passagem, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Mas está escrito. Porque não tinha nova aliança. Estava começando a caminhada de Jesus. E ele tinha que recitar a lei de Moisés. Ele vai pegar Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Se alguém tiver, pode botar no telão. E vai dizer, nem só de pão. Ele vai dizer a parte final do capítulo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra e sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ele estava dizendo acerca dos filhos de Israel que foi arrancado do Egito. O Senhor levou eles para o deserto, mas lá sustentou, deu maná. É isso Moisés dizendo: seus pais, vocês não conheciam, mas o Senhor os sustentou. Nem só de pão. O homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. Aí Jesus vai e fala isso lá na frente. Nem só de pão, Satanás, viverá o homem, mas de toda. Aprenda uma coisa aqui: para de ficar pegando as partes boas na Bíblia e deixando as partes que Deus está te exortando para trás. Mas porque não é só de pão, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus vai me exaltar, Deus vai me abençoar. É muito bom, mas Deus está dizendo: se conserta. Ele repreende, disciplina aquele quem Ele ama. Às vezes você não está entendendo porque Ele está te disciplinando, é porque Ele te ama. Por que Ele está te chamando a atenção? Porque Ele te ama. Por que Ele está puxando a sua orelha? Porque Ele te ama. Mas eu disse o seguinte: a solução das guerras da vida. Quem é que não enfrenta a guerra aqui? Quem é que não enfrenta a batalha aqui? Todos nós enfrentamos. Mas para sabermos sair dela, temos que ter estratégia. Para sabermos e sairmos das guerras, temos que sabermos estratégia. Você às vezes tem estratégia no seu trabalho. Tem estratégia para se locomover dentro do trânsito da cidade. Tem estratégia para abordar alguém. Mas às vezes não tem estratégia para vencer as lutas que vêm contra você. Quais são as estratégias que você está usando para vencer as lutas? Jesus agora é deparado com uma situação de guerra. Era o primeiro embate dele agora, humanamente dizendo. Depois de 40 dias jejuando, estava fraco a sua física. Quando o cara está fraco, a mente não pensa muito bem. A mente está meio distorcida. E Satanás veio nesse momento. Mas Jesus de repente vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo para o diabo duas necessidades do ser humano. A primeira é pão, é alimentar o físico, certo? O diabo estava certo em vir tentar ele nessa área, porque é a necessidade, é onde vai nutrir o nosso corpo, é onde vai fortificar a nossa vida. Elias tinha que sair corrido para o Queriate, onde o Senhor o conduziu e levou para ele alimento. Elias estava deitado também e pedindo a morte. De repente dormiu, o anjo acorda, come o pão. Levanta de novo, dorme, levanta, come o pão, porque é muito longa a tua caminhada. Jesus estava alimentando o povo. De repente
tinha necessidade física para dar o alimento que tem aí. 5 pães, 5 pães, 5 pães, 5 pães. Ei, e alimentou o físico do povo. Qual o dia que tem faltado na tua casa? Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele não deixa você passar fome, porque Ele sabe da necessidade humana. Ele sabe da necessidade física. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que te sustenta para te colocar de pé. É por isso que Jesus se colocava como pão da vida. É por isso que Jesus estava dizendo: 2 necessidades você precisa: do pão físico, mas também precisa do pão espiritual. Mas também precisa se alimentar do pão espiritual. Aquela história quando você sonha, um sonho assim meio tenebroso. Isso é sonho de barriga cheia. Eu não sei se aconteceu com você, comer muito e dormir e sonhar alguma coisa. Mas o alimento físico é para nutrir as nossas necessidades, sim. Mas Jesus nesse momento não era alimento físico, era o alimento espiritual. Era necessidade. Era o momento que ele estava mais forte na vida dele. 40 dias em consagração, 40 dias em propósito, 40 dias com comunhão com o Pai. Você só vai vencer as batalhas. Primeira, coloca aí, anota aí. Você só vai vencer as lutas que você tiver em comunhão com o Pai. Você só vai vencer essas guerras se você tiver em comunhão com o Pai. Não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta ficar pagando preço se não tiver uma verdadeira comunhão com o Pai. Não adianta. Tem gente que ora, jejua, planta bananeira, fica não sei quantos tempos lá em cima no monte, no vale, mas quando volta, parece que voltou pior do que o diabo de lá. Tem que ter comunhão com o Pai. Ele estava debaixo de uma palavra 40 dias antes. Esse é meu filho. Ele já foi para o vale, já debaixo de uma palavra. Esse é meu filho, a qual eu me aprazo, meu filho amado. Agora o diabo vem, ele está dizendo: eu sei de quem, eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem eu tenho buscado, eu sei quem é que tem me sustentado, eu sei quem é que tem me guardado, eu sei quem é que está comigo. Ei, você não entendeu, mas eu vou melhorar. Quando o diabo vem, a dúvida para na tua mente, porque não está conectado com Deus. Porque quem está conectado está dizendo: Satanás, para trás de mim, porque aquele que eu sirvo é maior, aquele que eu sirvo é maior, é maior. Maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Oh, o segredo é a comunhão com o Pai. Segundo segredo é você ter a certeza que Deus é o teu Pai. Se você não tem certeza, o seu filho pequeno, ele pode correr para lá, correr para cá, mas se acontecer alguma coisa com ele, ele corre para onde? Para o Pai. Foi ele. E já vem falando: foi ele. E já vem contando: foi ele. Foi ele. Já vem falando, porque ele sabe que você vai proteger ele. Porque ele pode correr até para a mãe, mas dependendo do problema, ele corre para o Pai. Eu vou falar com meu Pai. Ele já entende a identidade da autoridade que está. Comunhão e certeza que Deus é o teu Pai. Se você tiver essas duas coisas, Satanás não te tira do propósito. Satanás não fere a tua identidade. Satanás não derruba a tua casa e nem te para da caminhada. Se você estiver firme nesse propósito, não tem para demônio, não tem para capeta, não tem para inferno, porque não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Vamos lá para mais uma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Eu tenho uma direção. Eu tenho uma direção.
Tem gente quando a prova vem fica louco para lá, para cá, para cá, para lá. A Bíblia diz que uma sunamita, o filho dela morre. De repente ela diz: abarda o jumento. E o marido dela: está acontecendo? Não é lua nova, você vai ver. Não, fica tranquilo, vai tudo bem. Ela tinha uma direção. Ela tinha, quando perguntava a ela o que estava acontecendo, ela está dizendo: vai tudo bem, porque ela tinha uma direção e era o profeta. O profeta significava o quê? A boca de Deus. A boca de Deus é o quê? A palavra, a palavra, a palavra, a palavra. A palavra, a direção da tua vida é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Direção. Ter uma comunhão, certeza que Deus é o teu Pai. Isso não está anotado aqui não, você pode ler aí. Certeza que Deus é o seu Pai. E ter uma direção. Quantas das vezes você está sem direção? Fica contando para todo mundo o seu problema, ao invés de fazer o que está escrito em Mateus 6,6. Vai para o teu quarto, fecha para a tua porta, fala para o teu pai em secreto, que em secreto Ele vai te ouvir e vai te honrar. Vai te honrar, vai te honrar, vai te honrar. É noite de você entender qual é a direção que você está seguindo. É noite de entender qual a direção que você está seguindo, porque é a necessidade da tua alma. Escuta outra coisa, Satanás, tem mais. Eu estou conectado, eu tenho comunhão, eu tenho certeza que Deus é o meu Pai, e eu tenho direção. Sabe por quê Ele tem direção? Porque ele lia a palavra. Ele recitou aquilo que ele leu. Ele não recitou aquilo que falaram com ele. Se não lê a palavra, não tem direção, não tem comunhão e não tem certeza. Por isso que ele vai dizer toda palavra, 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 palavra. Ele recitou palavra. Ele disse para o diabo: palavra. O segredo da tua história é palavra. O segredo de vencer as guerras é a palavra. O segredo de estar firme é a palavra. É a palavra. Ó, você quer ver, você vai falar com o cara que está afastado. Eu já sei. Vai lá entregar a marmita lá. Os caras pregam para você. Presbítero, evangelista, tudo lá. Muitos lá. É só misericórdia. Mas eles não praticam lá. Não está conectado. Não tem a certeza. Não tem uma direção. E não leia a palavra. Porque o segredo é ler a palavra. O segredo é ler a palavra. Quantas vezes? É 100 tempo. É 100 vezes. Não é 100 de número, é 100 de infinitamente. É ler a palavra. É ler a palavra. Quer aprender uma coisa? Fica lendo ela várias vezes. Quer entender alguma coisa? Fica lendo ela mais de uma vez. Lê 10, lê 20, lê 30. Que aquilo vai gravar na tua mente. E quando o dia da guerra vier, a palavra virá à tua mente para te dar a direção, para trazer a comunhão, para trazer a certeza daquilo que você vai ficar de pé. Está aí anotado isso aqui? Toda, mais uma palavra que sai da boca do vizinho. Por isso que tem gente que não tem direção. Vai na palavra da boca do vizinho. Aí aquele crente: se fosse você, eu vou sair. Se quiser, você fica aí nesse grupo chato. Ele ouve a palavra de qualquer um. É por isso que você quebra a cara, porque ouve a palavra de qualquer um. É por isso que muitas das vezes você está fraco na caminhada, porque fica dando ouvido à palavra de qualquer um. O Senhor Jesus foi bem claro: de toda palavra, mas que sai da boca de Deus. Não é da boca de quem não está no propósito. Não é da boca daquele que não tem comunhão. Não é da boca daquele que não tem relacionamento e certeza da coisa. Não é da boca daquele que tem uma direção. Não é da boca daquele que não conhece o Pai. É da boca que sai de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Então eu quero profetizar para você nessa noite. Deus está dizendo aqui: fica firme, fica firme, fica firme, porque vai ter vitória.
quem é que você está ouvindo a voz? Tem gente que é incrível. Tem gente que é incrível. Ouve a voz do diabo 25 horas. Presbítero Jonas. O diabo falou isso. O diabo consegue detectar, irmão, a voz do diabo. Consegue entender que é a voz do diabo. O diabo falou isso no meu ouvido. O diabo falou aquilo. Beleza. Você consegue ouvir o diabo, que é um ser espiritual, mas não consegue ouvir Deus, que é o teu pai? É muito engraçado. O diabo está falando isso. O diabo que usou aquele irmão. Tudo bem, você viu? Foi o diabo. E o que Deus usou o outro? Você não viu, não? São gente que não tem conexão. Não está conectado. Não tem certeza. Não tem certeza. Não tem direção. Não lê a palavra. E não sabe de quem ouve as coisas. Sabe por que você não vem na igreja? Porque você consegue detectar, ouvir a voz do diabo e não ouve a voz de Deus. Como que você vai vencer guerra assim? Como que você vai vencer guerra? Todo mundo queria ser como a rainha Elizabeth, ter um soldado ao seu dispor. Se vier alguma batalha, um soldado na frente da rainha. Mas não, você é o soldado aqui. Vou repetir isso, você é o soldado aqui. Você é o soldado aqui. Você é o soldado aqui. É noite de arrancar essa espada da bainha, levantar para guerrear, porque Deus está chamando um grande exército para pelejar nessa luta. E Ele vai dar a vitória. Para a gente encerrar, olha o que Jesus disse. Ele não disse que você não tinha que comer. Ele não disse que você tinha que se alimentar. Ele não disse que você não deveria sentar e comer. Nem só. Nem só. Então tem tempo para propósito, mas tem tempo para se cuidar o físico. Vou repetir isso. Tem tempo para jejuar, mas tem tempo para cuidar. Tem tempo para jejuar, mas tem tempo para cuidar. Tem gente que fala, isso é do diabo. Eu não vou fazer na academia porque é do diabo. Eu não vou caminhar porque é do diabo. Eu vou ficar musculoso, isso é do diabo. Ei, Jesus não está dizendo para você ficar fisiculturista, não. Jesus está dizendo para você cuidar do templo e a morada do Espírito, porque ali habita um Deus que é santo, que é santo, que é santo, que é santo, que é santo. Fica demonizando tudo é demônio. É por isso que ele gosta. Não tem certeza de quem é. Não tem. Quem tem certeza que Deus é o seu pai? Quem está aqui dentro dessa igreja que tem certeza que Deus é o teu pai? Como que você vai vencer as guerras da vida? Olha o menino da escola. Pai, fulano me bateu. O mais fofoqueirinho da igreja, Isaías. Mãe, ela conta para a mãe dele. Mãe, o pastor me bateu. Ele fez um vídeo dele. Ele estava aqui na obra ajudando. Aí eu passei um áudio para a mãe dele. Ele falou assim, deixa eu falar. Quando eu botei o áudio, mãe, o pastor me bateu. Bicho mentiroso. Mas ele contou para alguém que ia defender ele. Ele contou para alguém que ia defender ele. Ele tinha certeza que a mãe dele ia defender ele. Ele tem certeza que o pai vai defender ele. E eu quero declarar para você nessa noite. Tenha certeza que Deus vai te defender. Tenha certeza que Deus vai te guardar. Tenha certeza que Deus vai te guardar, vai te esconder. Tenha certeza que Deus é contigo. Tenha certeza que Deus está nessa luta. Tenha certeza que Deus está nessa guerra. Tenha certeza que você vai vencer. Tenha certeza que Deus não vai te deixar perecer. Escute. Para me encerrar, se coloca de pé agora. Prepara aí. Os discípulos, capítulo 6. Houve Jesus dando um sermão dizendo que ele era o pão da vida, que tinha que comer e beber da carne dele.
E ele começa a dar esse sermão no capítulo 6 de João, você pode ler na tua casa. Quando chega no capítulo 60 por aí, a Bíblia diz que alguns dos discípulos de Jesus começam a ir embora porque achou o sermão de Jesus muito pesado. Aí Jesus olha para os 12 que ficaram e diz assim: e vocês não vão não? Pedro vai dizer: para onde iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Eu vou repetir isso para você glorificar melhor. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, 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 eterna. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Aleluia. Fica na palavra. Tenha certeza que Deus é o teu Pai. Fica conectado com Ele. Fica conectado com o Pai. Tenha direção, não saia do foco. Não saia do foco. Permaneça firme lendo a palavra. A palavra, porque a palavra você vai ouvir a boca de Deus falando, 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 te dando toda a direção. Chacoalha o seu irmão e diz: e cuida de você. Fala para ele: cuida da tua saúde. Fala: toma aquele remedinho que você esquece direto. Fala: vou te ajudar a lembrar de manhã. Fala: vou colocar na geladeira lá pregado. Fala que eu vou te acordar de manhã que você tem que ir para academia. Fala: eu vou te levantar de manhã para nós dar uma caminhada. Porque nós estamos na necessidade agora de cuidar do corpo. Porque vai chegar a hora de ouvir a palavra. Porque Amós capítulo 8 versículo 11 vai dizer que chegará o dia que muitos sentirão fome e sede, mas não de pão e nem de água, mas de toda a palavra, de toda a palavra, de toda a palavra de Deus. Oh!